E se alguém tivesse descrito acontecimentos que só se tornariam conhecidos anos depois? Coincidência extraordinária, análise precisa ou apenas uma sequência de interpretações que ganharam força com o tempo? Hoje você vai conhecer a história de um homem que, décadas após sua morte, continua despertando debates intensos em todo o mundo. Existem personagens que desaparecem com o passar dos anos. Outros, porém, permanecem vivos através das perguntas que deixaram para trás. Entre esses nomes está William Milton Cooper, mais conhecido como Bill Cooper, um ex-militar norte-americano que conquistou milhares de seguidores ao afirmar que teve acesso a informações reservadas durante sua carreira. Segundo seus relatos, existiria uma estrutura de poder muito maior do que qualquer governo eleito. Para Cooper, decisões que mudariam o destino das nações seriam tomadas longe dos holofotes, por grupos capazes de influenciar crises políticas, conflitos internacionais e transformações econômicas. Essas afirmações jamais foram comprovadas, mas bastaram para transformar seu nome em um dos mais controversos da história recente. Ao longo da década de 1990, Cooper passou a divulgar suas ideias em palestras, entrevistas e, principalmente, em programas de rádio transmitidos por ondas curtas. Sua audiência cresceu rapidamente porque seus discursos misturavam política, inteligência militar, documentos controversos e previsões sobre acontecimentos futuros. Foi justamente esse conjunto de declarações que fez surgir uma legião de admiradores e, ao mesmo tempo, inúmeros críticos. O ponto de maior repercussão ocorreu poucos meses antes dos ataques de 11 de setembro de 2001. Em uma transmissão realizada semanas antes da tragédia, Cooper afirmou acreditar que os Estados Unidos enfrentariam um grande acontecimento capaz de alterar completamente a política do país. Segundo gravações preservadas por seus seguidores, ele também declarou que a responsabilidade seria atribuída a Osama Bin Laden. Depois dos atentados, essas gravações passaram a circular intensamente pela internet, alimentando um debate que permanece até hoje. Para alguns, aquilo representaria uma previsão impressionante. Para outros, tratava-se apenas de uma interpretação posterior de declarações vagas feitas em um contexto político extremamente tenso. Independentemente da conclusão de cada pessoa, existe um fato inegável: o episódio fez o nome de Bill Cooper ultrapassar fronteiras e chegar a milhões de pessoas. Mas essa não era a única afirmação que chamou a atenção. Anos antes, Cooper publicou um livro que rapidamente se tornou uma referência dentro do universo das teorias conspiratórias. A obra reunia documentos, relatos, interpretações e hipóteses sobre assuntos extremamente controversos. Entre os temas abordados estavam estruturas ocultas de poder, mecanismos de controle social, manipulação da informação e projetos de vigilância em larga escala. Grande parte dessas ideias jamais recebeu comprovação documental aceita pela comunidade acadêmica ou pelas autoridades, mas continuou circulando entre leitores interessados em versões alternativas da história. O mais curioso é que algumas reflexões presentes em seus textos passaram a ser comparadas com mudanças tecnológicas ocorridas décadas depois. Cooper afirmava que chegaria o tempo em que praticamente todas as atividades humanas seriam registradas por sistemas digitais. Compras, deslocamentos, comunicações, hábitos cotidianos. Na época, muitos classificaram essas previsões como exageradas. Entretanto, com a popularização dos smartphones, das redes sociais, dos sistemas de geolocalização e dos pagamentos digitais, parte do público passou a enxergar semelhanças entre aquelas antigas declarações e a realidade tecnológica do século XXI. Isso significa que Cooper estava certo? Não necessariamente. Em muitos casos, previsões amplas podem ser interpretadas de maneiras diferentes conforme os acontecimentos evoluem. Ainda assim, é justamente essa possibilidade de múltiplas interpretações que mantém sua história viva até os dias atuais. Enquanto críticos afirmam que suas análises foram vagas e abertas o suficiente para permitir diversas leituras, seus admiradores defendem que ele apenas antecipou tendências que poucos conseguiam enxergar naquele período. E é exatamente nesse ponto que a história começa a ficar ainda mais intrigante. Porque, segundo os registros apresentados por seus seguidores, Bill Cooper não teria falado apenas sobre acontecimentos globais. Ele também teria feito uma declaração surpreendente envolvendo o próprio destino. E foi justamente esse episódio que transformou sua trajetória em uma das narrativas mais debatidas dentro desse universo. Se as previsões atribuídas a Bill Cooper já provocavam debates intensos, foi um detalhe específico de sua história que transformou seu nome em uma verdadeira lenda dentro do universo das teorias conspiratórias. Segundo relatos reproduzidos por seus admiradores, Cooper dizia acreditar que sua atuação o colocava em risco constante. Em diversas oportunidades, afirmou que poderia ser preso ou até mesmo morto por causa das informações que divulgava.
Meses depois, em novembro de 2001, ocorreu a operação policial que terminou com sua morte no estado do Arizona. A versão oficial informou que Cooper resistiu à prisão durante uma ação das autoridades e houve troca de tiros. Seus seguidores, porém, interpretaram o episódio como uma tentativa de silenciar alguém que conhecia informações comprometedoras. Até hoje, essas duas interpretações continuam dividindo opiniões. Mas a morte de Cooper não encerrou sua influência. Na verdade, foi justamente depois dela que suas obras passaram a circular ainda mais. Seus livros, gravações de rádio e palestras começaram a ser compartilhados entre leitores interessados em compreender uma visão alternativa sobre política internacional, segurança, economia e tecnologia. Entre os assuntos que mais despertaram curiosidade estava a ideia de um sistema global de vigilância. Em seus textos, Cooper defendia que a tecnologia caminharia para um modelo capaz de registrar praticamente todas as atividades humanas. Segundo essa interpretação, dados financeiros, deslocamentos, comunicações e hábitos cotidianos fariam parte de uma enorme rede de informações. Quando essas ideias foram apresentadas, muitos as classificaram como exageradas. Décadas depois, com celulares inteligentes, redes sociais, inteligência artificial, pagamentos digitais e serviços baseados em coleta de dados, parte do público passou a revisitar aquelas antigas declarações sob uma nova perspectiva. Isso significa que Cooper previu exatamente o futuro? Não há evidências que permitam afirmar isso. O que existe são interpretações diferentes sobre textos produzidos em outro contexto histórico, motivo pelo qual especialistas e pesquisadores chegam a conclusões bastante distintas. Outro ponto frequentemente citado por seus seguidores envolve a possibilidade de transformações econômicas globais. Cooper acreditava que a sociedade caminharia para sistemas cada vez mais digitalizados, reduzindo a dependência do dinheiro físico e ampliando o controle eletrônico sobre transações financeiras. Hoje, moedas digitais, pagamentos instantâneos e novas tecnologias realmente fazem parte do cenário mundial. No entanto, relacionar esses avanços diretamente às previsões de Cooper permanece uma interpretação, e não uma comprovação histórica. Talvez seja exatamente essa mistura entre fatos documentados, hipóteses e coincidências que mantenha seu nome vivo mais de 2 décadas após sua morte. Nos últimos anos, outro tema voltou a despertar enorme interesse: o ano de 2027. Diversos conteúdos publicados na internet passaram a relacionar essa data a mudanças profundas envolvendo inteligência artificial, geopolítica e transformações tecnológicas. Muitos desses vídeos tentam conectar essas discussões modernas às antigas declarações atribuídas a Bill Cooper. Entretanto, é importante destacar que não existe consenso histórico nem documentação oficial que confirme que ele tenha previsto acontecimentos específicos para 2027 da maneira como diversos conteúdos sugerem atualmente. Grande parte dessas associações nasceu anos depois, impulsionada por interpretações feitas por diferentes autores e criadores de conteúdo. Mesmo assim, a pergunta permanece: por que um homem que morreu em 2001 continua sendo discutido em todo o planeta? Talvez porque suas histórias despertem algo que sempre acompanhou a humanidade: a curiosidade sobre o futuro. Gostamos de procurar padrões. Tentamos encontrar sentido em grandes acontecimentos. E, muitas vezes, olhamos para o passado tentando descobrir se alguém conseguiu enxergar aquilo que ninguém mais percebia. Independentemente da conclusão de cada espectador, existe uma lição importante deixada por Bill Cooper. Em diversas ocasiões, ele incentivava seu público a pesquisar, comparar informações e formar as próprias conclusões, em vez de aceitar qualquer narrativa sem questionamento. Talvez esse seja o ponto mais relevante de toda essa história. Não acreditar cegamente. Não rejeitar automaticamente. Mas investigar, comparar, ler diferentes fontes, questionar. Porque o conhecimento não nasce da certeza absoluta. Ele nasce da disposição de procurar respostas. Agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que Bill Cooper apenas analisou tendências da sua época com muita precisão ou considera que suas declarações foram interpretações que ganharam força depois dos acontecimentos? Escreva sua opinião nos comentários. Seu ponto de vista pode enriquecer esse debate. Se você gosta de histórias que unem mistério, documentos históricos, acontecimentos controversos e diferentes interpretações sobre fatos marcantes da humanidade, inscreva-se no Linhagem TV, ative as notificações e acompanhe nossos próximos vídeos. Porque aqui, cada documento, cada relato e cada detalhe pode revelar uma nova perspectiva sobre a história.